Existe algo que é muito questionável na profissão de jornalista, e olha, eu não sou jornalista, que fique bem claro, mas isso é algo que me incomoda e eu acho que incomoda boa parte também de quem consome, que é a questão do jornalista ele se basear na prerrogativa de que ele tem uma fonte e não precisa anunciar essa fonte, não precisa citar, é uma prerrogativa constitucional de proteção da fonte. Então, simplesmente o cara quer defender uma verdade dele e aí ele lança a notícia dizendo: eu dei uma fonte que fala isso aqui. Ou seja, fala algo com que ele concorde ou defenda, ou com que ele tem algum tipo de alinhamento. Mas essa fonte não existe. Ele fala isso só para validar a sua opinião. E isso aí a gente tem vários segmentos de notícias, de serviços, e não é diferente com o futebol. E aí a gente vê justamente alguns jornalistas no final do ano dizendo isso e aquilo outro, que o Vasco ia ganhar mais do que o Flamengo, de que a LFU ia fechar um contrato de 1,7 bi, né, ou mais do que isso, agora no início de janeiro, de que, enfim, tantas outras situações, tantos outros pontos que foram discorridos. E aí eu pergunto, quando essas notícias não se validam, o que acontece? Normalmente, os jornalistas perdem credibilidade no mundo que nós vivemos por um tempo, depois voltam da mesma maneira ou até mais fortes. E eu me refiro a essas versões a respeito da LFU, que não estão se confirmando. Eu disse aqui em vários vídeos, fui muito contestado e agora não vejo ninguém reconhecendo ou ainda está contestando algo que está ali na cara. É sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscrevam no canal. É muito importante sua ajuda. Se você curte o conteúdo do canal, quer ajudar o crescimento do canal, se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho. E claro, tão importante quanto é o seu like. Através do seu like, que esse vídeo pode atingir um alcance maior, impactar muito mais pessoas. O like, o famoso joinha. Compartilhe esse vídeo, comente se você concordou ou não concordou com algo que você viu aqui, não tem problema. O importante é interagir. Portanto, deixe aqui seus comentários. Através dos seus comentários, a gente consegue evoluir a qualidade do conteúdo entregue para você. Compartilhe aí com a família, seus amigos, grupo da faculdade, do futebol, enfim, compartilhe esse vídeo e dessa maneira você vai estar ajudando ao canal se manter e crescer. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, jornalistas muito pró-LFU citaram várias coisas, várias versões a respeito da LFU que iria acontecer nesse início do ano. E isso não aconteceu, ou pelo menos até agora não aconteceu no prazo que esses jornalistas haviam dito. Como, por exemplo, o PVC disse que, no início do ano, a LFU ia anunciar um contrato melhor que a Libra, que os clubes da LFU ganhariam mais do que os clubes da Libra. E aí eu pergunto, cadê isso? Não aconteceu. Mas sempre tem alguém com alguma fonte, que é, na verdade, uma cortina de fumaça para que os jornalistas usem e tentem validar as suas opiniões, as suas teses, o seu idealismo, né? E algumas vezes nem tem essas fontes, mas você diz que tem essa fonte para dar credibilidade na sua opinião. Olha, isso aqui não fui eu que disse, eu tenho uma fonte. E aí eu falo algo que está alinhado com a forma que eu penso. E eu vendo que eu tenho uma fonte dizendo que vai acontecer da maneira que eu penso. Mas essa fonte nem existe às vezes. E eu faço sempre um exercício de questionamento e de reflexão nas informações que eu recebo. Eu tento filtrar e ver se é lógica. E aí eu pergunto, e eu já respondi de forma retórica algumas vezes, que não fazia nenhum sentido
nas informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho sobre que a LFU ia ganhar mais do que a Libra, que ia fechar um contrato com a Globo maior do que a Libra fechou com a Globo. Claro que isso nunca fez sentido, sabe? É até cômico pensar que alguém poderia achar que faria sentido a Libra receber, a Globo pagar mais para a LFU do que paga para a Libra, sendo que a Libra está com os clubes mais fortes do ponto de vista comercial, e a Libra foi a primeira a fechar com a Globo, né? E colocou aquela cláusula de restrição. E aí não faz sentido algum a Globo fechar com a LFU pagando mais do que fechou para a Libra. Mas isso foi defendido, né? Isso foi defendido pelo Paulo Vinícius Coelho e outros jornalistas também, para não dizer que foi só ele, tá bom? E aí também vem aquela outra lá, o Vasco vai ganhar mais do que o Flamengo. Tem um Fontes. Que Fontes, de novo, não faz sentido, é uma questão de análise, de raciocínio. Como é que o Vasco vai conseguir ganhar mais do que o Flamengo? Vai sair ali de algo de 3, 4 vezes mais para ganhar mais do que o Flamengo, justamente com a Globo, onde o Flamengo fechou o contrato primeiro via Libra, obviamente, e agora a Globo vai fechar com o Vasco via LFU, pagando mais do que paga para o Flamengo. Faz sentido para você isso? Porque para mim não faz nenhum. Mas isso foi dito que aconteceria, de novo, baseado em fontes. Então, essa reflexão aqui é que muitas vezes faltam fontes e sobram narrativas, sobram versões que estão mais em acordo com o que os jornalistas querem vender de informação do que necessariamente a verdade, a realidade dos fatos. E nesse momento, onde eu fui muito contestado, eu pergunto agora para quem me assiste e quem costuma comentar aqui nos vídeos: cadê essas fontes, né? Porque elas estão faltando. Em compensação, as narrativas estão sobrando. A gente está aí próximo de iniciar o Campeonato Brasileiro, faltando aí, sei lá, algo em torno de 2 meses, e nada ainda foi dito sobre o contrato da LFU. E quer saber mais? Vai ser menos dito ainda. É capaz, sim, é muito provável que a LFU feche o acordo pay-per-view com a Globo, não ganhando o que ela está alardeando aí no mercado. Longe disso. Mas tenho certeza, escutem o que eu estou falando e me cobrem, que isso vai ser vendido como se a LFU tivesse vendido, feito o melhor contrato de toda a história do futebol brasileiro. Simplesmente porque tem jornalistas que compram essa ideia, porque estão mais associados do ponto de vista ideológico com o que a LFU prega, que é a igualdade na divisão das cotas, independente de quem gera mais receita. Então é isso que vai ser vendido. Não importa se faz sentido ou se não faz sentido, se a matemática bate ou não bate. O que importa é o idealismo, é o entendimento que quer vender, a narrativa que quer forçar. Mas quem pensa um pouquinho e começa a somar e começa a juntar Lé com Cré, 1 mais 1, começa a perceber que essas narrativas, elas são passadas, mas não fazem nenhum sentido. E esses jornalistas, cada vez mais, têm mais compromisso com o seu idealismo do que necessariamente com a realidade dos fatos. E aí vão dizer, como assim eu falei baseado numa fonte? Quando, na verdade, a informação que foi passada talvez não tenha tido nenhuma fonte e não faça nenhum sentido. Como eu venho dizendo, como assim a LFU vai receber no pay-per-view mais do que a Libra recebe? E ou então a LFU vai receber mais de 1 bilhão no pay-per-view para fechar a conta de 1,7, sendo que a Globo arrecada menos de 1 bilhão no pay-per-view. A Globo vai pagar para a LFU mais do que ela arrecada? A Globo vai subsidiar a LFU em detrimento do seu prejuízo? Faz sentido isso para você? Pois então, analise as informações que chegam para você, no sentido de que tem lógica, tem coerência
isso aqui faz algum sentido do ponto de vista de uma dinâmica de negócios. Eu sei que quem assiste o canal normalmente gosta desse tipo de assunto, tem um grau de entendimento com um nível acima da média, então é absolutamente capaz de somar ou de juntar Lé com Cré para ver que muitas versões elas não fazem sentido, elas não ganham respaldo na realidade dos fatos. Goste você ou não, seja você flamenguista ou não, a reflexão que eu chamo aqui é para que a gente analise as informações que tem veiculadas aí na mídia e veja a opinião de cada um, a versão de cada um, mas principalmente se faz sentido. Até agora, nesse momento, sim, porque eu falo sempre, eu me baseio na realidade dos fatos. Até agora, nesse momento, não tem a LFU anunciando nenhum contrato novo ou que chegou à meta de 1,7 bi. E como eu venho dizendo, podem esperar que assim que ela feche um contrato, seja lá com quem for, ela vai anunciar que foi o maior contrato de toda a história do futebol brasileiro, ainda que tenha sido justamente o contrário. Mas isso não é importante. O que é importante é a narrativa, a versão, o que o jornalista, por questão de idealismo e alinhamento de pensamento com a questão da LFU, de socializar as cotas de TV, o que importa é esse viés, é esse alinhamento ideológico, ou esse alinhamento na maneira de ver o futebol brasileiro, é o que importa. A realidade dos fatos aí vai importar muito menos. Portanto, estejam bem cientes aí, quando em algum momento vocês receberem essas notícias de que a LFU fechou agora com a Globo, vai ganhar muito mais. Vocês vão lembrar aqui desse vídeo em especial. Assim como eu também falei em outros vídeos, que todos esses acordos que estavam anunciando aí não passavam de bravata ou de narrativas. E a gente está constatando nesse momento. Quero saber a sua opinião a respeito. Portanto, deixe aqui seus comentários. É muito importante para que a gente possa ter um debate saudável. Claro, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o like, o famoso joinha. E claro, até a próxima.